Então, para começar essa articulação entre o nosso eu e o si mesmo dos deuses, vamos primeiro olhar esse argumento de Proclo de por que as unidades perfeitas em si mesmas são os deuses. Isso é a proposição 114. Então, ele diz: todo Deus é uma unidade perfeita em si, e toda unidade perfeita em si é um Deus. Enunciado composto, e o argumento vem em dois lemas, né? Ele prova primeiro uma parte do enunciado. Todo Deus é uma unidade perfeita em si, depois a outra parte. Toda unidade perfeita em si é um Deus, né? Então, ahn, em primeiro lugar, ele apenas apela para a proposição 64 que a gente acabou de mencionar. Pois, se o número das unidades é duplo, né, então se existe a unidade enquanto tal, e ela dá origem a unidades incorporadas, então vai ter unidades perfeitas em si mesmas e outras são iluminações que dependem dessas. E por outro lado, se o número divino é aparentado à unidade e ao valor, e compartilha seu caráter, era a proposição anterior, em que ele mostrou que a unidade, enquanto tal, é o princípio para o número divino, então os deuses vão ser as unidades perfeitas em si mesmas, porque essa é a multiplicidade, a primária que pertence à, à, à unidade e ao valor enquanto tal. Unidade e valor são idênticos. E daí ele diz também, agora a parte mais interessante, toda unidade perfeita em si é um Deus. E ao contrário, se uma unidade é perfeita em si, ela é um Deus. Pois, enquanto unidade, ela é especial e imediatamente aparentada à unidade. E o é também ao valor, enquanto perfeita em si. Estando de acordo com ambos, a unidade e o valor, ela incorpora a propriedade única do divino, ou seja, é um Deus. Mas, se for uma unidade sem que seja perfeita em si, ou se sua existência for perfeita em si, sem que seja uma unidade, ela pertencerá a outra ordem, em virtude de sua variação à propriedade única dos deuses. Ou seja, há coisas que são unidades sem serem perfeitas em si, coisas como o nosso próprio eu, o nosso próprio si mesmo, que é aquilo pelo qual a gente junta tudo que somos em torno de um núcleo, né? Todas as nossas atividades, todas as nossas potências, toda a nossa experiência. Por outro lado, hã, há coisas que são perfeitas em si, mas que não são unidades, que são aparentadas ao valor. O que que ele está pensando? Ele está pensando aqui, especialmente, nas unidades de contagem, nas origens das várias séries. Por cada uma delas, enquanto origem, ela é aparentada ao valor e à unidade enquanto origem última de todas as coisas. Mas, por outro lado, ela mesma é algo complexo e por isso não é uma unidade. Então, por exemplo, ahm, a alma ou a vida original, né? Então, ela que é a fonte de todas as vidas. Ela tem certa complexidade interna, porque ser uma vida é ser algo que move a si mesmo. Então, tem, assim, para que você seja o princípio, das vidas, é preciso que você antecipe essa multiplicidade interna de o que é ser uma vida e também a multiplicidade de todas as vidas, porque elas não são simplesmente indivíduos desconectados, mas elas se conectam em uma estrutura comum, ou seja, tem toda uma multiplicidade ao domínio das vidas, que a vida original, a alma original, ela precisa antecipar. Então, nessa medida, ela não é uma unidade pura, portanto, não é um Deus, mas ela já é perfeita em si. Agora, as unidades perfeitas em si, elas são tantas unidades quanto parentadas ao valor e à unidade original, né? Porque elas são, afinal de contas, essas unidades ahm, que se apropriam das coisas e assim lhes dão ah, uma certa parentesco com o valor. De fato, cada uma dessas origens originais que não é uma unidade precisa incorporar uma unidade para que ela tenha esse contato com o valor. Então, com isso, ele explica que toda unidade perfeita em si é um Deus, né? Então, conectando com a passagem que vimos sobre o eu e o si mesmo em Próclo, todo si mesmo independente que existe por si mesmo, ele é um Deus, né? Então, aqui a gente, hum,
firmou mais essa tese. E mais, ele diz que todas as multiplicidades são unidas por meio da multiplicidade original, a multiplicidade de unidades perfeitas, isto é, dos deuses. Vamos ler essa proposição 6, que ela é bem central e também é uma espécie de argumento para o politeísmo. Então, a proposição 6 reza: toda multiplicidade é uma multiplicidade ou de multiplicidades unidas ou de unidades. Ele diz: pois é óbvio que cada membro de uma multiplicidade não será, também ele mesmo, apenas uma multiplicidade. E cada componente seu, por sua vez, não será uma multiplicidade. Então, não há multiplicidade pura, é a primeira proposição. Mas, então, se uma multiplicidade não for apenas uma multiplicidade, ela será ou uma multiplicidade unida ou uma multiplicidade de unidades. E se incorporar a unidade, ela será unida. Mas se for a multiplicidade da multiplicidade unida primária, ela será uma multiplicidade de unidades. Vamos explicar isso. Então, uma multiplicidade unida é tipo um corpo. Ele tem vários elementos que o compõem, mas dentre eles há algo que une os vários elementos, ou seja, a sua forma, ou talvez até mesmo aquilo que dentro da forma o dá unidade à forma. Né? Agora, há outro tipo de multiplicidade que é a multiplicidade de unidades. Ou seja, nesse tipo de multiplicidade, todos os elementos são elementos unitivos. Todos eles são elementos que unem a multiplicidade toda, né? Não há aqui nada que dessa multiplicidade que precise de outra coisa para que ela seja unida. Mas cada um deles é uma unidade perfeita em si mesma, né? E daí diz, se incorporar a unidade, ela será unida. Mas se for a multiplicidade da multiplicidade unida primária, ela será uma multiplicidade de unidade. Pois se a unidade é a mesma, ele diz, há também a multiplicidade que primariamente a incorpora, que é primariamente unida. Mas essa é composta de unidades. Porque se a multiplicidade unida primária for ela mesma composta de multiplicidades unidas, essas, por sua vez, também o serão e assim até o infinito. O que ele está fazendo aqui? Isso aqui é um movimento, na realidade, complexo, ligado à teoria das modalidades de Proclo, que eu vou abordar quando eu também comparar a teoria das modalidades dele com a de Guénon. Mas, basicamente, a ideia é que, na primeira proposição, ele mostra que tudo tem que ser de alguma maneira um. E depois, nas proposições 2 a 5, ele mostra que há uma unidade enquanto tal que existe anterior a todas as coisas. Né? Agora, tem uma pergunta. O que vai fazer a ponte entre todas as multiplicidades que precisam receber a sua unidade, vamos dizer, de fora, ou precisam receber a sua unidade de alguma maneira, né? Mas precisam receber de fora de sua definição enquanto multiplicidades. E, por outro lado, a unidade enquanto tal. Porque por que que a unidade enquanto tal, enquanto unidade é puramente simples, ela vai ter alguma relação com as multiplicidades, né? Porque na definição as duas coisas são distintas. Vai precisar ter aí, para fazer essa ponte, uma multiplicidade unida primária, uma multiplicidade que se une, né? Por que que ela se une? Porque ela é composta de unidades. Cada membro dela pode ser o princípio de unidade para o todo, né? E isso são os deuses. Então, os deuses vão ser a fonte para toda a unificação da realidade, em particular para a nossa unidade, a unidade da nossa alma, que é aquilo que nos dá um eu, né? Então, isso aqui mostra, essa proposição mostra como os deuses, enquanto si mesmos originais, vão ser a origem para o eu do ser humano. Podemos também, na realidade, ver isso também da proposição 64, né? Porque ponto dessa proposição 64 é não só que existem esses dois tipos de incorporantes em cada série, né? As existências perfeitas em si mesmas e as iluminações, mas que as iluminações vêm da unidade de contagem original por meio das existências perfeitas em si mesmas. Ou seja, no caso das unidades, a nossa unidade vem da unidade enquanto tal por meio das unidades perfeitas em si mesmas, que são os deuses, né?
como ele escreve, os perfeitos avançam a partir dos totalmente perfeitos, e os imperfeitos também o fazem ordenadamente a partir dos totalmente perfeitos, mas por meio dos perfeitos. Ou seja, os deuses avançam a partir da unidade quanto tal, tem complicações nessa afirmação, mas eu vou deixá-la de lado por um momento. E as unidades dos seres também avançam a partir da unidade quanto tal, mas a partir dos deuses, né? Digo, a partir da unidade total, mas por meio dos deuses. É. Então, com isso, a gente estabelece que as unidades perfeitas em si são os deuses e é por meio deles que o nosso eu nos chega. Tá? Então, vou fazer uma curta pausa aqui.